Bora lá, meu oitavo ano, corrigindo exercícios da página 128, do 7 ao 10. Bom, no 7 pede para fazer a construção de dois triângulos, um no item A e um no item B. A diferença básica desse para as construções que a gente fez nos nossos vídeos é que aqui ele deu nomes a tudo do triângulo, lados e ângulos. E aí, se você segue a dica que eu dei naquele momento, né, dos vídeos, você lembra que, primeiro, a minha dica foi começar pelo lado de maior tamanho. A gente vai vir aqui com a régua, o lado de maior tamanho é o lado BC de medida 5. Então, a gente vai lá com a régua na horizontal para ficar mais fácil, mas não é regra. Marcou o segmento de medida 5. Aí, o próximo passo é, em um dos extremos desse segmento, a gente vai com o transferidor, pode ser em qualquer extremo, tá? Vou colocar aqui no início. E a gente vai marcar o ângulo de 40 graus. A gente pode marcar por aqui, olhou, chegou no 40, tá marcado, tá feito. Ou, se a gente quiser, a gente pode vir aqui na pontinha e marcar a direção do 40. Então, essa direção aqui é a direção do ângulo de 40 graus. Das duas formas, você consegue essa marcação de maneira correta. Vou fazer aqui pela marcação dos 40 graus. E aí, vou vir com a minha régua na direção do 40 graus. E aí eu já posso tirar o meu transferidor, porque a régua vai ser suficiente. Como a régua já está aqui no início, eu vou fazer aqui, vou até fazer de outra cor, um segmento, uma semi-reta, do tamanho que eu bem entender. Beleza, está feito a marcação do ângulo de 40 graus. Aí, eu vou agora marcar o lado AB de medida 3. Aí eu vou pensar, se o ângulo B é o ângulo de 40, é porque esse ponto é o ponto B. Como consequência natural, esse lado é o lado C, é o vértice C. E esse cara tem medida 5, porque aqui eu tenho o ângulo B de 40 graus. Isso significa que em cima dessa semi-reta azul é que eu tenho que marcar os 3 centímetros do tamanho de AB. Então, 3 centímetros. Aqui, esse aqui no início, é o A. E para terminar, eu vou com a minha régua lá para o ponto A, alinhado ao C. Vou fazer um alinhamento bonitinho aqui. A gente vai conseguir marcar o final do triângulo e, com isso, fechá-lo de maneira coerente. E esse, em preto, é o meu triângulo ABC. Novamente, a mesma ideia de todos os outros. Vou agora para o triângulo DEF. Vou começar pelo mesmíssimo jeito, que é colocar minha régua na horizontal e criar esse cara que é o maior tamanho. Então, eu vou lá e vou criá-lo. Um segmento de reta de tamanho 5. Com o transferidor no início ou no final, eu vou marcar o ângulo de 40 graus. Aqui eu vou colocar no final porque eu quero, só para ficar diferente do anterior e ninguém achar que tinha que ser de tal jeito. Bom, vou puxar para cá para poder estar na direção do zero e vou marcar os 40 graus. Está aqui o 40. Posso ir com a minha régua para aquela direção. A régua aqui, ela já marca o ângulo. Então, é mais tranquilo de eu visualizar. Se o seu não marca, você, obviamente, vai ter que ver, de acordo com a sua régua, a marcação de posicionamento. Então, está aqui
o posicionamento. Você vem com uma semi-reta e marca ela aqui, uma semi-reta qualquer. Daí, novamente, a mesma ideia. Vou puxar a régua para cá para a gente poder escrever. O meu segmento DE mede 5 e o ângulo D mede 40 graus. Então, nessa minha estrutura, aqui está o vértice D, porque esse é o ângulo de 40 graus que a gente definiu, e, portanto, aqui é o ponto E. E esse segmento é o segmento de tamanho 5. E com isso, eu venho aqui com a minha régua, naquela inclinaçãozinha dos 40, e vou marcar os 3 centímetros, para poder finalizar o meu triângulo. Rodrigo, por que você está marcando no D? Porque o segmento que tem 3 centímetros é o segmento que ele chama de DF. E como consequência natural, tem que ser o que começa em D. Para finalizar, eu vou com a minha régua lá no F e no E e marco para fechar o meu triângulo o lado F. Aqui, bonitinho. E vou colocar aqui a medida 3, que é a única coisa que está faltando. Daí, os meus 2 triângulos, o triângulo ABC no item A e o triângulo DEF do item B, estão devidamente construídos e a minha situação acabou. A questão 8 pergunta assim: os triângulos ABC e DEF que você construiu no exercício 7 são congruentes? Vamos verificar, colocando aqui em 2 páginas para poder enxergar o que está acontecendo. Vamos verificar o que a gente precisa para que 2 triângulos sejam congruentes. A gente precisa identificar elementos que garantam essa congruência. Então, vou analisar o triângulo ABC e o triângulo DEF. Então, vamos nós a essa análise. Primeiro, o lado AB do primeiro triângulo, ele é congruente ao lado DF do segundo triângulo. Vou botar assim, ambos medem 3 centímetros, só para a gente não se perder em quem a gente está falando. O ângulo B do primeiro triângulo é congruente ao ângulo D do segundo triângulo. Ambos medem 40 graus. E o lado BC, que é o próximo lado depois desse ângulo e depois desse lado, do primeiro, é congruente ao E, que é o próximo lado depois desse ângulo e depois daquele outro lado, que é o sujeito que mede 5 centímetros. Então, mediante esses 3 sujeitos, esses 3 critérios, eu vejo que é atingido um dos casos de congruência, que é o caso lado, ângulo, lado. Então, a gente conclui que, sim, os 2 triângulos que foram construídos no exercício 7 são congruentes, porque ele atende, esse par de triângulos atende ao caso lado, ângulo, lado, que é um dos casos de congruência de triângulos. Continuando a nossa ideia, a gente vai para o exercício 9, que fala assim: nos triângulos ABC e DF construídos no exercício 7, quais são os pares de ângulos congruentes? Eu volto lá no exercício 7 e verifico o seguinte, olha só. O B é congruente ao D por motivações óbvias. Eles têm a mesma medida porque foi dada essa medida. Então, eu já concluo que o ângulo B do primeiro é o par de ângulo congruente ao ângulo D. Você pode escrever assim ou pode escrever usando aquela linguagem de congruência que são os 3 tracinhos, tanto faz.
Agora, voltando lá no exercício 7, como que eu vou definir quem são os outros dois pares de ângulos congruentes? Basta olhar os lados, repara. O lado 3 no primeiro triângulo está de frente para o ângulo C e no segundo triângulo está de frente para o ângulo E. Isso significa que o ângulo C do primeiro triângulo e o ângulo E do segundo triângulo que são os dois congruentes. Como consequência natural, vamos só garantir e conferir. O ângulo A do primeiro está de frente para o lado 5. No segundo, quem está de frente para o lado 5 é o ângulo F. Então, eu descubro que o ângulo A e o ângulo F do segundo que são o outro par de ângulos congruentes nos triângulos do exercício 7. Para terminar, questão 10, que fala assim, dos triângulos abaixo, quais formam pares de triângulos congruentes? E aí o que eu tenho que analisar é verificar, na verdade, quais deles têm características que os assemelham. Ou seja, quais deles têm lados de mesma medida e quais deles têm ângulos de mesma medida. Se eu observo bem a figura que está proposta, o ângulo C, que está aqui no vértice A, que é desconhecido, por enquanto desconhecido, melhor dizendo, se aqui é 50 e aqui é 91, eu já tenho 141, então este terceiro ângulo tem que medir 39 graus. O que faz com que esse triângulo ABC não possa ser congruente ao MLN, porque esse cara tem um ângulo de 63 que esse não tem, e que também não pode ser congruente a esse cara aqui, porque esse tem um ângulo de 43 que o ABC não tem. Agora eu vou olhar para cá. Olhando para esse triângulo aqui, repara, o ângulo 39 existe, então, olhando para o triângulo ABC e para o triângulo PQR, a gente tem, espero que vocês concordem, o ângulo C do primeiro congruente ao ângulo Q do segundo. Além disso, e aí que vem a ideia principal da congruência, o lado AC do primeiro, que está grudado com o ângulo de 39, é o que mede 31 milímetros. Ele é congruente ao lado PQ do segundo, porque esse lado também mede 31 milímetros. E o lado BC do primeiro, que é o outro lado que define o ângulo C, é congruente ao RQ do segundo, que é quem está grudadinho com o ângulo. Então, esses caras aqui são congruentes, o ABC e o PQR, pelo caso lado, ângulo, lado, LAL. Beleza, meu povo? Então é isso, eu fico por aqui e até um próximo momento. Tchau, tchau.